Começando o dia 1 sem açúcar. Eu quero ver no que é que vai dar isso. Então, meu nome é Rocio Mouzo Blanco, tem muitas pessoas já que me conhecem, inclusive já da época da Ayurveda, lá atrás, onde já se falava muito da importância de ter os 6 sabores na alimentação, só que aqui nós estamos falando de uma coisa que é sabor doce, mas que é o açúcar, né? E é completamente diferente você considerar o sabor doce de uma cenoura ou de uma abóbora, de que você considerar o sabor doce do açúcar puro, né? E eu me propus, me coloquei de desafio esse ano realmente de deixar completamente o açúcar. Eu não vou deixar o sabor doce. O sabor doce estará em outros alimentos, mas sim vou deixar o açúcar de lado. Para isso, primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi avisar na minha família de que eu vou deixar o açúcar. Aí já vieram as reclamações, né? Primeira reclamação do meu irmão: pô, você com certeza já leu algum artigo aí que está falando mal pra caramba do açúcar, dos malefícios que o açúcar pode dar numa pessoa, e agora decidiu fazer esse negócio de deixar o açúcar. Sim, realmente eu decidi deixar, mas não porque eu tenha lido agora. Eu já li muitas coisas durante toda a minha vida, desde pelo menos já 20 anos eu estou lendo coisas de saúde, mas agora parece que veio essa vontade realmente de deixar o açúcar de lado. E aí ele me disse: você não sabe o que está perdendo e vai ficar chata igual a minha sobrinha Mar, né? Porque a minha sobrinha, ela é vegana, então ela é considerada a chata da família, e ela está cuidando da sua vida, está cuidando da sua alimentação e das suas escolhas. Então, depois de ter essas boas-vindas a deixar o açúcar, eu dei um monte de beijinhos nele e decidi seguir com a minha ideia de fazer esse desafio também. Então, o que que eu vou fazer aqui? A cada dia eu vou colocar as minhas experiências, do que eu vou sentindo. Na verdade, eu estou fazendo isto egoisticamente para mim, é um desafio meu, mas quem quiser aderir, pode aí aderir também a esse desafio, eu acho que pode ser interessante, e eu vou ir passando informações que podem, digamos, te trazer mais clareza com respeito a tudo isto que o açúcar pode provocar, né? Então, quando eu decidi já fazer isto do açúcar, de deixar realmente o açúcar em tudo, e não é fácil, não é fácil, porque não estou falando aqui do açúcar que a gente pode colocar num café. Eu já levo uns 2 meses, mais ou menos, que eu tomo café sem açúcar, mas não é somente esse açúcar que a gente coloca num café, ou que a gente coloca, por exemplo, para fazer um bolo, senão que tem muitos produtos que já são processados que levam açúcar. Ketchup leva açúcar, eu não tomo ketchup, mas tem pessoas que gostam. Todos os molhos que vêm de tomate levam açúcar, inclusive as massas levam açúcar, pão leva açúcar, os biscoitos levam açúcar. Quer dizer, nós temos o açúcar, na verdade, em muitos alimentos da nossa vida, e isso acaba nos atrapalhando e muito. Só que o açúcar é uma droga lícita, né? Ela é permitida. Não é como as outras, que são proibidas, essa aqui é permitidíssima pela indústria, porque, lógico, há todo um ganho muito grande por detrás disso, mas quem acaba prejudicando somos nós mesmos, que somos os que estamos de consumidores aqui em todos os momentos do nosso dia, porque a gente não consome açúcar somente um momento do dia, senão que são vários momentos do dia. O que eu fiz então para começar? Primeiro, eu decidi fazer um exame de sangue. Aí eu pedi para uma amiga que é nutricionista, que é a Vera Schneider. Ela não somente é nutricionista da nossa alopatia, senão que ela tem todo o conhecimento da Ayurveda. Estudamos juntas a Ayurveda, por isso que eu pedi também a ajuda dela. E outra também, a do nutricionista Albert Olímpio, que ele trabalhou também com pessoas do esporte, né? Então, ele tem todo um conhecimento do que é necessário para uma pessoa ter mais vitalidade, e ele é o que vai fazer a minha biopedância. Eu vou explicar o que é isso, porque eu nem sei explicar direito. Eu pedi para ele fazer para mim, por favor, coloca para mim aqui direitinho o que seria isso. Eu sei o que é, mas para dar a explicação, eu prefiro dar a explicação que ele me deu aqui. Então, a idade metabólica refere-se à idade estimada do seu metabolismo, tá? Com base em vários fatores, como a taxa metabólica basal, a composição corporal que a pessoa tem,
os níveis de atividade física e os hábitos alimentares. Tudo isso influencia, né? Pode não ser diretamente equivalente à idade cronológica. Então, essa idade metabólica, ela pode ser diferente da tua idade cronológica. A minha idade cronológica hoje é 63 anos. Em maio eu já faço 64. Já estou mais para 64 do que para 63, tá? Então, essa idade pode não ser diretamente equivalente com a tua idade cronológica e geralmente é usada como uma forma de avaliar a saúde metabólica de uma pessoa. Então, uma idade metabólica, que é a que ele calcula, é mais baixa do que a cronológica, é geralmente considerada positiva, tá? Indicando um metabolismo muito mais eficiente, muito mais saudável. Por exemplo, a antiga que ele fez para mim no ano passado, eu estava com 62 anos, e ele fez essa biopedância e deu que eu tinha 57 anos de idade metabólica, quer dizer, eu estava bem, né? Só que eu penso que ao deixar o açúcar, isso pode dar uma mudança muito grande. E eu quero saber agora qual é a da agora, então eu vou fazer isso no dia 19 com ele. Já vou ter alguns dias, 10 dias aí que eu deixei o açúcar, mas não importa. Porque eu vou comparar, inclusive, com a do ano passado também, né? Para depois eu saber, tanto com o exame de sangue, que foi uma bateria grande que ela me pediu, para ver a diferença depois dos 100 dias. Então, eu já tenho isso, digamos que como base para mim mesma, para eu saber realmente que diferença que vai dar o deixar esse açúcar de consumo total. Agora, eu fiquei triste porque o açúcar também está no vinho, e eu adoro vinho tinto, vinho branco também, mas o vinho tinto quando eu fiz o caminho de Santiago, que a gente passa por La Rioja, eu me encantei com o vinho e realmente é algo que eu tenho costume. Espanhol tem costume de tomar vinho, né? Não é sempre que a gente toma, mas assim, um fim de semana, um dia que tem uma comida um pouquinho mais pesada, aí toma um vinhozinho, então eu gosto desse vinho. Eu não tomo uma garrafa, mas eu tomo uma tacinha de vinho. Só que ao ter açúcar, inclusive o vinho, cerveja, tudo isso eu vou deixar. Dos destilados eu já não tenho problema, porque eu nunca tomo, e refrigerante eu nunca tomo também. Nesse Natal eu tomei um refrigerante, que foi assim. Estávamos conversando aqui em casa de que na adolescência eu tinha um vício. Eu nunca gostei muito da Coca-Cola, mas eu era apaixonada pelo grapete. Então, uma das garotas que trabalha aqui em casa, que é a cuidadora da minha tia, ela trouxe um dia um grapete de 2 litros de grapete. Eu disse, meu Deus do céu, 2 litros. Aí disse, tudo bem, eu vou tomar um pouquinho para relembrar aqueles tempos. Eu não consegui. Eu não consegui beber o copo de grapete, pelo doce que estava, tá? Então, eu já não tenho tanto vício de açúcar como eu tinha antigamente, que antes eu não notava tanto essa diferença. Mas, mesmo assim, eu sei que tem muitos produtos e muitas coisas que a gente acaba comendo, principalmente fim de semana, o costume de comer sempre um doce de sobremesa. E eu quero tirar isso da minha vida. Até porque os doces também, depois da comida, eles acabam fermentando. O que eu fiz também para dar começo e start a esse meu desafio? Eu fui em busca de coisas que eu já tinha em casa, de livros. Vocês veem que eu sou aficionada a ler, né? Tenho outras estantes aqui também na minha frente. E eu fui à procura de um livro que eu tinha lido já há muitos anos, da Sônia Rich. E eu achei o livro, que é Sem Açúcar com Afeto. Esse é o livro antigo, que esse livro foi uma edição de 2009. 2009. Mas esse livro já foi publicado, a primeira edição, em 1984. Eu adoraria conhecer a Sônia Richter, eu sei que ela é do Rio. Até porque ela é amiga de uma amiga minha, que é a Carla Saboia. Com a Carla eu aprendi a fazer uns pães muito deliciosos, que eu vou ter que deixar também. Só vou poder comer pão que não tem açúcar, e a gente sabe que para a fermentação natural é colocado açúcar, né? Então, já procurei e já até achei um pão sem glúten e sem açúcar para eu comer no meu café da manhã, porque eu adoro pão. E isso aí, digamos que eu não abri mão, mas pelo menos é o pão sem açúcar. Eu vou ler um pedacinho do livro aqui, e até seria interessante que vocês adquirissem, tá? Eu vou passar até o link aqui abaixo para vocês verem depois, se quiserem, tiverem interesse em comprar. Então, coloca aqui, numa página, a página 30.
Nos intestinos, o açúcar alimenta todo tipo de fungos e vermes e destrói as bactérias que atuam na produção das vitaminas B, que são necessárias à formação do ácido glutâmico, do qual depende nossa atividade mental. Por que que isso me preocupa? Porque a minha mãe tem Alzheimer, minha tia demência senil. Imagina se eu vou na mesma onda. Eu tenho que fazer uma mudança na minha vida, né? E aqui continua dizendo: se ele falta esse ácido glutâmico, a memória enfraquece e não conseguimos pensar com clareza. Eis porque açúcar emburrece. Isso é uma fala que ela tem aqui. Aí ela continua dizendo: a digestão é um processo de equilíbrio muito delicado, por isso certas combinações são desastrosas. Amido e ou proteína comidos juntos com açúcar, que é o costume de comer a sobremesa depois, né? Produz uma fermentação tóxica. Um cachorro-quente e um refrigerante têm o poder de transformar o estômago num caldeirão de veneno. Então, gente, eu penso que assim, um esforço para tirar o açúcar dia a dia, eu penso que vale muito a pena. Então, o que que a gente tem que pensar no começo de um desafio? Não é pensar lá no final, nos 100 dias, meu Deus, 100 dias, porque a ideia é ficar o resto da vida, né? A gente se coloca um topo de 100 dias, porque com 100 dias você já tem um costume, já vira uma rotina na tua vida e fica muito mais fácil dar continuidade. Como quando a gente começa a escovar os dentes, chega um momento em que já vira rotina, você não consegue ficar sem escovar os dentes. E a mesma coisa quando você já faz 100 dias de algo que você se desafiou, o normal é que no dia 101 você já tire de letra e vai no automático, como dirigir um carro. O que que eu posso te trazer de exemplo aqui? Eu lembrei, quando pensei nisso aqui dos 100 dias, de uma prima que eu tinha na Argentina, ela faleceu já. Na verdade, ela é prima da minha mãe. E ela vinha muito aqui no Rio de Janeiro. E aqui, conversando um dia, estávamos falando sobre as tarefas de casa. E quem que gostava mais de uma tarefa ou de outra, e ela falava que odiava limpar vidro, limpar janela. E ela falava, quando eu tinha que limpar as janelas da minha casa, isso me dava uma agonia e eu já ficava com preguiça. Então, o que que eu fazia? Eu peguei um truque. E eu peguei o truque de dizer, somente vou limpar a janela da cozinha. E ela ia lá e limpava a janela da cozinha, cantando, tá, 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 e finalizava a janela da cozinha, ela ia para a sala, olhava, tá bom, eu vou limpar só a da sala. Aí ela limpava a da sala, porque era só aquela. Então o ânimo vem, né? É só uma. Só que depois ela ia para a do banheiro e falava, só vou limpar a do banheiro. No final, ela tinha limpado todas as janelas da casa. Ela disse que ela pegava isso como costume, começar com uma e ela no final acabava limpando todas. O que que eu quero dizer com isso? Não fique pensando, se você tem ideia de fazer o desafio dos 100 dias sem açúcar, você já vai ficar maluca pensando, vou no aniversário, não vou poder comer doce. Já vai pensar nesses 100 dias como um verdadeiro desastre, então não faça isso. Pensa em hoje. É um dia sem açúcar. É hoje. Eu vou ficar hoje sem comer açúcar. E você consegue. Quando chega amanhã, você vai falar de manhã já. Hoje eu vou ficar sem comer açúcar. E fica muito mais fácil fazer dessa forma, tá? Então, eu espero que, se você tiver ânimo de fazer esse desafio, você venha também e me acompanhe, porque eu vou fazer e estarei aqui os 100 dias e com certeza seguirei, tá bom? Então, nos vemos a cada dia, eu vou ir colocando esses vídeos, mais ou menos pelas 6 da tarde, porque é a partir dessa hora que eu já não como mais nada. Eu costumo fazer de 6 a 6 da manhã, jejum. Algumas vezes eu quebro isso e acabo comendo alguma coisa, mas por regra geral não. Então, a partir das 6 da tarde, eu já vou deixar o vídeo aqui com o que aconteceu durante o dia e como foi. Para mim, o primeiro dia foi ok, não teve nenhum problema, mas vou ver se com o decorrer dos dias e com os desafios que vão me trazendo outras pessoas, porque eu sei que não é fácil, vai haver pessoas, inclusive da tua família, que vão te trazer na frente o doce, tá? Inclusive, eu escutei aqui em casa, é uma pessoa que trabalha com a gente, que me perguntou quanto vai durar essa babaquice. Então, essas coisas vão acontecer
E você vai ter que ter, digamos que a coragem de seguir em frente e conseguir o que você quer, que é ficar sem açúcar na tua vida para ter uma vida muito saudável e chegar, quem sabe, aos 100 anos com toda a cabeça e toda a autonomia e saúde plena, tá bom? Então, um beijo para você que está aqui e que decidiu realmente fazer esse desafio junto comigo. Beijinho.